Essa primeira imagem, né, é a imagem de capa, mas ela descreve muito bem as etapas, né, quando a gente fala em tratamento de água convencional, numa estação de tratamento, de um modo mais convencional, porque a gente tem, digamos, a maioria das etapas, né, que são as etapas clássicas, porque tem outras etapas mais específicas, né, de tratamento, tem etapas também que, dependendo, né, a gente vai conversar hoje sobre isso, que pulam etapas, né, dependendo muito do local, de como é essa água, né, do manancial. Então, aqui seria o tratamento convencional, que é o que tem na maioria das estações de tratamento. E aí a gente tinha conversado, né, que eu tenho água bruta, essa água bruta passa por tubulações, bombas, até chegar nos primeiros tanques, que seriam tanques, né, tem medidores de vazão, que é a quantidade pelo tempo, né, até chegar nos primeiros tanques, que seriam tanques de coagulação e de floculação. O objetivo seria adicionar, né, produtos químicos, deixa eu botar no mudo, tá dando microfonia. Produtos químicos com o objetivo de reter essas impurezas. Então, é como se eu pegasse as impurezas que tem ali, tá? E aglomerasse elas com um produto químico, envolvendo, né? Seria na coagulação. Na floculação seria aumentar esses flóculos, né? Então, eu tinha flóculos menores de impureza, né? O produto químico fez com que eles se aglomerassem, só que em tamanhozinhos menores. Quando eu vou para a etapa de floculação, eu já consigo flocular, aumentar esses flóculos, né? Seria essa a ideia. E aí a gente chega na decantação. A decantação faz com que esses flóculos sedimentem, vá para o fundo, né? Então eles têm um determinado valor de massa, né? Eles são grandes, então eles pesam e vão para o fundo. Nesse fundo, né? A gente fala que é o lodo que está ali. A gente consegue fazer uma separação, né? Então, na decantação ainda é por gravidade, né? Então, o peso desses flóculos fazem com que eles vão para o fundo. Aí a gente vai passar por um filtro, tá? Geralmente esse filtro pode ser de areia, de carvão. O que vai acontecer nesse filtro? Isso pensando numa estação convencional, tá? Porque existem outras formas de fazer que são formas mais específicas, né? Como, por exemplo, usar uma membrana de filtração, que a gente vai conversar hoje, que existe vários processos, osmose reversa, ultrafiltração, são mais específicos. Pensando aqui, seria como se fosse um filtro da nossa residência mesmo, tá? Com várias etapas, né? E o fluido passa e as impurezas vão ficando retidas ali, com o objetivo de filtrar mesmo. E aí depois, né, que passa pelo filtro, ele é enviado para uma etapa de cloração e fluoretação. É a adição, né, na maioria dos casos, de cloro para fazer a desinfecção, né, eliminar micro-organismos patogênicos, que são micro-organismos que podem causar doenças, né? Então seria a etapa de cloração. E fluoretação é a adição de flúor, né? A legislação exige uma quantidade mínima de flúor com o objetivo de prevenir cárie na população, tá? Então tem que adicionar flúor para que possa enviar, né, distribuir essa água. E aí a gente tem o reservatório de acúmulo, né, que vai fazer a distribuição, que vai enviar, né, para as residências por meio de bombas e tal. Aí tem um sistema aqui de elevatórios de bombas para fazer esse transporte e enviar para casa das pessoas, né? Mas a ideia do tratamento terminaria aqui com a cloração e a fluoretação. Lembrando que tem algumas etapas de correção de pH, tá? Ao longo desse trajeto. Então, seria mais ou menos essa a ideia. E aí a gente já conversou, né? Sobre coagulação, floculação, e eu acho que na última aula a gente falou de decantação. Eu não estou me recordando muito bem. Vocês lembram? Acho que a gente conseguiu falar de decantação. Acho que eu corrigi a lista e depois paramos em decantação. Certo? Eu acho que foi isso. E a gente começa hoje na filtração. Então, deixa eu chegar lá na filtração. Isso que a gente falou semana passada. Da remoção do lodo. E aí a gente começa a filtração nesse momento. Então, vamos lá. Então, gente, a filtração, o objetivo aqui, né, é fazer uma separação
quando a gente tem sólidos, né, misturados naquele meu líquido. E aí o que vai acontecer, né? O objetivo é remover esse material sólido que tem ali no meu fluido líquido, só que ele vai passar por um meio poroso, né? Então, como se fosse uma peneira. E aí esses sólidos, essas impurezas vão ficar retidas nessa peneira, a grosso modo. O nome não é peneira, né? Normalmente a gente chama de meio filtrante, seria esse o nome mais utilizado. Bem, quando a gente fala que a gente está trabalhando com uma estação clássica, convencional, né? O objetivo aqui seria remover os particulados que não foram removidos, por exemplo, na decantação. Porque a decantação, ela conseguiria, né, remover os mais pesados. Então, os maiores flóculos tão pesados estão no fundo, e aí vão ficar retidos no fundo. O que, por um acaso, passou da decantação, né, quando a gente pensa numa estrutura dessa convencional, vai passar pelo filtro para reter, tá? Aí aqui no último tópico diz assim, quando os filtros recebem água coagulada ou floculada sem passar pelo decantador, diz que essa estação é do tipo de filtração direta. Lembra que eu falei que nem sempre vai ter todas aquelas etapas, né? A gente vai conversar sobre isso. Então, pode ser que a gente pule alguma etapa, porque aí recebe um outro nome, né? Essa estação de tratamento, não é a convencional ou a clássica que a gente está acostumado na maioria dos casos. Então, esses filtros, né, eles são constituídos de meios filtrantes, por exemplo, areia, pedregulho, cascalho, e são classificados de acordo com a sua granulometria. Como assim? Normalmente a gente tem níveis, né, de grãos ali dentro, né? Pensando em tamanho de grãos. Então a gente colocaria, por exemplo, grãos maiores, tipo pedregulhos maiores, mais irregulares, para fazer a primeira parte da peneira, digamos assim, né? E depois, gente, iria diminuindo essa granulometria para conseguir reter impurezas de tamanhos diferentes. Por quê? A gente não tem ideia, a princípio, né, do tamanho dessas impurezas que passaram no decantador. Então, a ideia é que a gente passe em granulometrias diferentes, né, e consiga fazer essa retenção total. Só um minutinho, gente, eu vou perguntar aqui um negócio aqui em casa, tá? Oi, pessoal, desculpa, é que minha mãe não está se sentindo muito bem, fui só perguntar se ela estava um pouquinho melhor. Então, gente, aí o que acontece? Esse fluido, né, ele vai passar pelos filtros, né? E aí a gente pode ter diferentes tamanhos dos filtros, tá? O que vai acontecer? Conforme esse líquido vai passando pelo filtro, né? Concorda comigo que vai ficar cheio de impureza ali dentro? Não tem um momento em que o nosso filtro de casa, você percebe que a água está saindo muito fininha, que não está saindo como saía antigamente, né? E aí você faz o quê? Você faz a troca do filtro, né? Seja aquele filtro que a gente utiliza na torneira, seja aqueles filtros, né, dos purificadores. Chega um momento em que a gente fala assim, caramba, a água está fraquinha, né? Acho que eu tenho que trocar o filtro. Ou de tempos em tempos, que é o recomendado. O que acontece? Essas impurezas, elas vão saturando, ou seja, elas vão grudando ali naquele meu filtro, e aí eu tenho que fazer a troca. O que acontece quando a gente está no meio industrial, né? Dependendo do local, eles vão parar e fazer a troca, ou eles vão passar uma água de lavagem, ao contrário. Então, por exemplo, o fluido desce de cima para baixo. Eu venho com a água de lavagem de baixo para cima, com o objetivo de fazer o quê? De tentar retirar essas impurezas. Então, o filtro, ele não vai passar somente a solução, né, que eu preciso filtrar, tá? Ele vai passar também, gente, solução ao contrário, tá? Com o objetivo de tentar, né, retirar essas impurezas que estão retidas ali. Seria essa a ideia.
Aqui a gente consegue ver mais ou menos como é que funciona. Olha o que acontece. Se a filtração está vindo de cima para baixo, né? Sentido da filtração, olha o sentido da água de lavagem. De baixo para cima. Para tentar retirar o que ficou preso, né? Nesse meu leito filtrante, tá? O que a gente tem aqui, né? A gente vai ter um fundo, que a gente chama de fundo verdadeiro. Depois a gente vai ter o que a gente chama de fundo falso, uma camada suporte que vai suportar esse leito filtrante. Se eu colocar ali os pedregulhos, eles não vão ficar suportados num local, né? Eles vão ficar todos espalhados ao longo do meu filtro. Então a gente coloca uma camada suporte para, digamos, assentar aqueles grãos ali dentro para fazer a filtração. E aqui em cima, né, em cima do meu leito filtrante, que é onde vai ter a filtração propriamente dita, tem uma calha para retirar a água de lavagem, porque a água de lavagem está no sentido contrário, né? Então eu tenho que ter uma saída dela, senão ela vai ficar aqui dentro. Aqui embaixo, ó, gente, tem uma entrada de água de lavagem, ela entra por baixo, e tem uma saída de água filtrada. Né? Então, por exemplo, eu fecho a água de lavagem enquanto eu estou filtrando. E aí vai sair somente por esse ramo aqui, água filtrada. Agora já acabei de fazer a filtração, vou lavar. Então, eu fecho aqui a saída de água filtrada, abro a de água de lavagem. E aí vai entrar água de lavagem para limpar o nosso filtro. Seria essa a ideia. Bem, quando a gente fala em filtração, tá, pessoal? A gente consegue fazer 5 classificações. Eu posso filtrar em relação ao tipo de filtração, em relação ao tratamento, em relação ao sentido do escoamento, em relação ao meio filtrante, em relação ao controle hidráulico. Então, eu tenho todas essas etapas, né, essas filtrações, essas classificações, melhor dizendo. Quando eu falo em classificação em relação ao tipo de filtração, gente, se eu estiver trabalhando com uma membrana, tá? Eu não estou mais com aquele monte de areia, carvão, né? Que estaria filtrando. É uma membrana. Essa membrana, ela vai geralmente, né? O objetivo dela é quando a gente quer remover partículas invisíveis, né? Você olha e você não consegue ver, mas existem particulados ali, tá? E aí a gente vai usar um tipo de filtração que seria mais específicos, né? Que aí a gente fala que é com membranas. E aí tem vários tipos, tem a osmose reversa, a nanofiltração, a ultrafiltração e a microfiltração. Aqui eu mostro para vocês, né, a diferença entre elas. A microfiltração, gente, ela consegue reter particulados maiores, ó, de 0,1 a 10 micras, que já é algo bem pequeno, tá? Seria, por exemplo, bactérias e sólidos finos. Quando a gente fala na ultrafiltração, já está um pouquinho menor. Seria, por exemplo, substâncias orgânicas e endotoxinas, que podem trazer doenças, né? Quando a gente fala na nanofiltração, já é menor ainda, seria remover dureza e íons divalentes que a gente tem presentes na água. Quando a gente fala em osmose reversa, ela consegue remover algo menor ainda, como sais e íons monovalentes. Quando a gente fala em íons divalentes, é porque tem carga 2. Quando a gente fala em íons monovalentes, é porque tem carga 1, tá? Então, os processos de filtração vai depender do que você tem ali, né? Dentro da sua amostra, da sua água, para remover, e também do investimento que a empresa vai fazer, né? Porque essas membranas são caras. Então, como é que funciona essa membrana, né? É uma barreira semi-impermeável, ou seja, só vai passar por ela o que for permitido. Então, por exemplo, eu tenho água salgada querendo fazer água doce. Eu coloco uma membrana semi-impermeável que vai passar água, mas não vai passar sal. Ou seja, o sal vai ficar retido nessa membrana. Seria essa a ideia. Ela é semi-permeável, não passa tudo, tá? Passa algo somente, assim, o que eu desejar. Então, eu compro membranas de acordo com o que eu quero separar. Seria essa a ideia. Quando a gente fala em osmose, né, de um lado eu tenho solvente, do outro soluto. Eu aplico uma pressão, que a gente chama de pressão osmótica, né? E aí o objetivo é fazer a movimentação. Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui uma... Olha como funciona. Eu tenho aqui água salgada e eu coloco essa membrana.
semipermeável. Aí o que vai acontecer? Eu aplico uma pressão, ó, e o líquido é forçado a passar por essa membrana. Só que na membrana só passa água, não passa sal. Então eu consigo ter uma separação e eu consigo obter água doce, que é o meu objetivo, né? Então, nesse meu processo de osmose reversa, eu consigo obrigar o fluido a passar por um local, tá? Por essa membrana, e com isso eu consigo reter algum componente. Nesse caso aqui seria o sal, tá? O sal ficou retido. Seria essa a ideia. Bem, a ultrafiltração é quando a gente quer utilizar normalmente, gente, moléculas de alto peso molecular, como, por exemplo, polímeros, né, que são moléculas que você tem meros, né? O que é isso? Você repete os tamanhos. Então, por exemplo, eu tenho um polímero de um polivinílico, né? Eu pego vinil e repito várias vezes, né? Um policloreto de metilo. Eu pego o cloreto de metila e repito várias vezes. Esse poli é porque está repetindo várias vezes, faz uma molécula grande. Também é utilizado para proteína, tá? Essa ultrafiltração. O que acontece? Na ultrafiltração, as membranas são muito mais porosas do que na osmose reversa, né? E aí, o que a gente geralmente faz ultrafiltração, tem até queijos quando a gente vai no mercado. Não sei se vocês já repararam. É um dos processos que a gente utiliza para a produção de queijo Minas ultrafiltrado, né? Então, ali a gente tem a presença de proteínas, né? Proteína do leite, e aí a gente consegue fazer separação ali por um processo de ultrafiltração. Ele não é muito utilizado na estação de tratamento de água, mas existe, né? Então, a gente fala com vocês sobre essa possibilidade aí. Geralmente, ele é mais utilizado, né, para produção de queijo Minas. Qual a diferença, então, né, entre o processo de osmose reversa e ultrafiltração? Olha como é que funciona. Vou abrir os dois logo. A gente consegue, né, na osmose, reter, por exemplo, gorduras, proteínas, açúcar, sal. Quando a gente fala em ultrafiltração, a gente consegue reter, gente, as proteínas e as gorduras apenas, tá? O sal, o açúcar, ele vai passar junto com a água. Então, a osmose, ela consegue, né, reter, digamos assim, um maior quantitativo de moléculas. Quando a gente pensa na ultrafiltração, ela só conseguiria, por exemplo, proteínas e gorduras, que são maiores do que quando a gente pensa em açúcares, né? Dependendo ali do açúcar e de sais, tá? Então, a ideia seria essa. A microfiltração. O objetivo seria trabalhar, por exemplo, com reter bactérias, bolores, leveduras. Bolores e leveduras a gente classifica como fungos, tá? É também utilizado na indústria de tinta. A gente consegue fazer uma separação em pigmentos de tinta. Deixa eu ver se eu vou ter alguma imagem. São essas membranas aqui, olha. Essa imagem aqui mostra como seriam essas membranas, que a gente passa a nossa amostra por essa membrana. Aqui seria uma imagem, gente, ampliada, para vocês terem uma ideia de como são os poros, olha. Mas aqui, ela está super ampliada, tá? Então, assim, a olho nu, a gente olha e parece algo completamente preenchido, como se fosse uma folha de papel, né? Mas olha o tamanhozinho. Tem tamanhos, olha, não sei com quanto aqui que eles colocaram, que eles não colocaram tamanho, né? A quantidade de aumento que eles fizeram, 100 vezes, 200 vezes, 40 vezes. Mas esses porozinhos, né? Eles estão aqui nesse filtro e a gente consegue fazer as separações. Bem, em relação ao tipo de filtração, a gente pode ter filtração lenta, rápida ou camada profunda. Aqui está associado a velocidade de filtração, pessoal, tá? Se eu consigo filtrar rapidamente ou lentamente, né? Então, seria essa a ideia quando a gente fala em relação ao tipo de filtração. Lembra que eu falei que em relação ao tratamento, né, se passa por todas as etapas ou não, a gente conseguiria classificar o tratamento na estação de tratamento de água? O convencional, gente, todas as etapas que a gente está trabalhando, é o mais completo, né? Então, eu tenho o manancial, onde tem a minha fonte de água, né? Vai passar pela coagulação, depois pela floculação,
depois pela sedimentação, que é o decantador, tá? E, em seguida, para o filtro, para depois, né, chegar na água final. Isso seria a filtração convencional. Quando a gente fala em filtração direta, não tem a etapa de decantação, sedimentação. O fluido passa direto da floculação para a filtração. Então, isso aqui é o que a gente chama de filtração direta. Filtração em linha, gente, não tem nem a floculação. O fluido vai direto da coagulação para a filtração. Michele, quando é que eu uso um ou outro? Isso vai estar associado ao grau de impurezas que eu tenho nesse manancial, também ao grau de investimento, né? Às vezes a empresa está numa situação que não pode investir tanto em construir floculadores e decantadores, então ela vai direto para a filtração em linha, tá? Mas aí o controle aqui, gente, para poder liberar essa água final, ele tem que ser um controle mais rigoroso, né? Uma vez que a gente não passou em várias etapas, que seria o tratamento convencional. Seria essa a ideia. Em relação ao sentido, né, da filtração. Filtração ascendente ou filtração descendente. Ascendente seria de baixo para cima, descendente seria de cima para baixo. Tá? Então, existem os dois casos. Lembrando que a água de lavagem vai estar sempre no sentido contrário. Em relação ao meio filtrante. Em relação ao meio filtrante, a gente pode ter camada simples, tá? Se eu tiver somente uma camada, dupla camada se eu tenho 2 camadas de retenção, né, das impurezas, tripla camada se eu tenho 3. Então, a gente consegue ter essas 3 possibilidades aí. Bem, aqui, se vocês repararem, tinha areia, antracinto, granada. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um desses, tá? Bem, a areia, normalmente elas são obtidas, né, de rios, lagos. Elas têm que ser limpas, tá? Sem barro ou qualquer material orgânico. Elas não podem conter 1%, mais de 1% de partículas laminares, impurezas que tenham ali, tá? Até 1% é aceito. A massa específica eu não coloquei aqui, que seria como se fosse a densidade dela. O antracinto, gente, é o que a gente já conhece como carvão, né? É o carvão, é um tipo de carvão, né? A gente fala que é carvão antracitoso, é um carvão fóssil, desculpe, tem um alto teor de carbono. Ele tem a cor negra, né? O aspecto brilhante. Aqui já tem mais ou menos a ideia da massa específica dele. Ela é inferior da areia, né? Então, aqui seria mais ou menos as imagens, né? Desse tipo de meio filtrante. E o último meio filtrante que é utilizado é a granada. A granada, ela é a parte mais fina, digamos assim, tá? Olha como é que ele é, como se fosse pó, né? Então, a gente tem essa ideia que a granada seria a etapa de filtração mais fina que nós temos, né, no nosso processo. Bem, quais são as partes, né, constituintes de um sistema de filtração? Camada suporte. Gente, essa camada suporte, geralmente, né, o objetivo ali seria ela suportar, né, a adição desses meio porosos em cima, como, por exemplo, areia, carvão, né? Geralmente tem alguns bocais ali, né, de distribuidores para distribuir, né, esses sólidos de maneira homogênea, digamos assim, seria essa a ideia. O fundo falso. O fundo falso, ele está um pouco acima do fundo verdadeiro, tá? Ele tem orifícios. O objetivo ali seria coletar a água filtrada e passar para a tubulação, ou a etapa onde você introduz a água de lavagem. É o primeiro contato ali, né? Vocês repararem aqui nessa imagem, você tem a saída da água filtrada e aqui você tem a entrada da água de lavagem. Então, o primeiro local seria essa partezinha de baixo aqui, né? Onde você você recebe a água de lavagem ou você recebe a água filtrada para ela sair pelo lado que tiver aberto, né? Vocês repararem, tem válvulas aqui, né? Que a gente abre ou fecha
para retirar, seja água filtrada ou seja introduzir a água de lavagem. Seria essa a ideia. Aqui seriam sistemas, né, que a gente faz a coleta dessa água de lavagem, tá? Então, na parte superior, né, a gente tem que retirar essa água de lavagem, ela vai passar pelo nosso filtro, pelo nosso sistema de filtração, mas ela não pode ficar retida, eu preciso retirar ela ali de dentro. Aqui, gente, são só para mostrar para vocês o que tem. A gente tem as tubulações e as válvulas, tá? Que fazem parte também do sistema de filtração, né? Seja para obter, né, para adicionar água de lavagem, para fazer lavagem, seja para retirar, né, a água filtrada. Seria essa a ideia. Dúvidas até aqui? Não. Oi? Não. O restante, alguma dúvida? Vocês estão tão quietinhos. Não, eu estudei isso na 7ª série. Alguns processos que você falou. Sim, é matéria do ensino fundamental. Eu tô quieta pra... Tu tá quieta porque tá dormindo, né, Carla? Ela me colocou medo lá. Por isso que eu tô quieta, não falei nada. Por quê? Porque a senhora me colocou medo lá no grupo da turma. Não, gente, é porque já tá chegando a data mesmo. Eu fico preocupada porque tem alguns Do grupos TCC. que estão muito paradinhos, né? Alguns grupos eu estou participando. Na verdade, eu estou em todos os grupos praticamente e eu vejo assim movimentações, eu recebo mensagem até dos alunos, professora, vê se é mais ou menos esse caminho, vê se não é. E outros não. Então essa é a minha preocupação, né? Porque já está muito em cima e é um item obrigatório para vocês se formarem, né? Então é necessário e como teoricamente o curso termina agora final de julho, né? A gente vai repor as aulas práticas. Eu não sei ainda como a escola vai fazer, se ela vai emitir o documento e aí depois vocês assistem às aulas. Como é que vai ser a situação? A princípio, a gente tem que seguir a data de vocês, que seria final de julho, né? Então, a gente está contando que vocês apresentem agora finalzinho de julho e aí fique pendente somente o laboratório para vocês fecharem o laboratório, né? Com o professor Josué, que era o professor que estava com vocês no laboratório. Então, a ideia é que vocês apresentem agora final de julho. A princípio, né, talvez a gente retorne com as aulas, a gente ainda não tem um posicionamento oficial, ainda não saiu um decreto, né? Teve a ideia lá que o Marcelo Crivella falou, que ele ia liberar as aulas retornando, né, a partir do dia 10, né? E aí a Sandra até mandou uma mensagem para a gente dizendo que retornaríamos dia 10, semana do dia 10 ao dia 15. Só que tem algumas medidas que precisam ser tomadas, né? E isso tem que sair em diário oficial, isso ainda não saiu. Então a gente está esperando que saia essa semana para que a gente retorne às atividades. E aí eu aviso para vocês ao longo da semana. Na sexta-feira a gente já tem um posicionamento melhor, né? Assim, se sair um posicionamento antes, eu aviso. Caso contrário, eu aviso até sexta se a gente vai estar no online no dia 11 ou se a gente já vai estar no presencial, né? Que aí a gente tem que aguardar esses sair como decreto mesmo, né? Direitinho. Então, essa seria a ideia. Para mim já estava tudo certo. E aí, conversando com o Josué falou: não, os sindicatos não querem retornar, né? Porque ainda está com um alto índice de mortalidade, né? Então, ainda está muito perigoso. Isso que eu ia falar, tá perigoso ainda. Eu diria para vocês que a parte teórica, um distanciamento, se conseguir fazer tudo direitinho, já seria mais tranquilo. A minha preocupação é o laboratório, né? O laboratório não dá para fazer um distanciamento de 2 metros entre alunos, né? Não dá para ter esse distanciamento todo, até porque o laboratório é pequeno. Então, assim, essa é a minha preocupação maior em relação ao laboratório. E em relação ao trajeto também, enfim, tem várias coisas que me preocupam em relação a isso. Então, nossos sindicatos, sindicatos de professores, não querem deixar as aulas retornarem agora. Então, assim, eles estão em contato aí com o prefeito, né, para eles decidirem. Até porque, até passou na televisão uma série de coisas que teriam que ser feitas para
para ser liberado. Por exemplo, um tapete na entrada, ou uma desinfecção dos alunos quando chegam. Então, assim, é umas Mas coisas... gerar pro banheiro tomar banho. Hã? Vai ter que gerar pro banheiro tomar banho. Então, são umas coisas que eu não sei se a escola vai ter como fazer tudo isso nesse momento. Então, eu não sei como vai ser a É porque fiscalização. tem muitos alunos. Oi? São vários alunos. Só o tempo que a gente vai perder fazendo isso aí, já acabou a aula. É verdade. Exatamente. Então, eu não sei como é que vai ser. A gente está aguardando, né? É claro que a gente quer que retorne, mas a gente quer que retorne com segurança para todos, né? Porque eu acho que a segurança aí é a nossa saúde, a nossa vida é o mais importante nesse momento. Então, a gente vai aguardar esse posicionamento aí dos órgãos, né, competentes, do prefeito, um decreto, e aí eu passo essa informação direitinho para vocês. Mas, a princípio, caso a Rosa até perguntou no grupo, né, sobre o TCC, caso a gente continue assim, até 25 de julho, a apresentação vai ser pelo Zoom. Né? Caso a gente retorne para o presencial, vocês apresentam lá com a gente, tá? Então, mas a ideia é que vocês terminem na última semana de julho. Então, seria 25, 26, eu não me lembro o dia certinho. Mas a apresentação, a princípio, seria nessa data. E aí eu preciso que os TCCs estejam prontos e que vocês apresentem nessa semana, tá? Então, por isso que eu mandei essa mensagem aí hoje cedo no grupo, até porque vocês estão mais quietinhos que a minha turma de durante a semana. A minha turma de durante a semana, eles falam comigo 24 horas por dia. Até tive que dar uma parada e falar assim, queridos, eu trabalho em outros locais, eu trabalho em 3 lugares. Não dá para eu responder para vocês o dia inteiro, né? Porque às vezes a pessoa acha, mas você tá online no WhatsApp. Mas tem dia que eu dou aula pelo WhatsApp. Inclusive, vocês já passaram por isso. Então, eu posso estar online, mas eu posso estar trabalhando. Então, infelizmente, eu não consigo responder 24 horas por dia. Até pedir ajuda ao Josué, né? Esses grupos que estão mandando mensagem 24 horas por dia, eu falei, Josué, me ajuda porque eu não tô aguentando, né? Porque aí é muita coisa. Mas a ideia é essa, assim. Eu achei vocês muito quietinhos. Eu falei, meu Deus, será que tá tudo bem? Eu sei que alguns grupos estão fazendo, né? Eu tô quieta porque eu tô com medo. Por isso que eu tô quieta. Eu participo, eu tô ali nos grupinhos e eu vejo. Alguns grupos estão fazendo, outros grupos nem falam nada. Então, essa é a minha preocupação para 2 semanas que vocês têm aí para fechar um trabalho, mas que é um trabalho que, na minha opinião, para um grupo de 10 alunos, é um trabalho para ser fechado com excelência. Tá? Lembrando, Michele, o grupo da Carla, né? O grupo da Carol tem, sei lá, 4 pessoas, 5, não sei quantas tem agora. Mas é um trabalho que... Bom dia, Gabriel. Leonardo botou Deus é mais, tô desesperada. Não, Tamo junto, Leonardo. não, ô Leonardo, você está num grupo com 10 pessoas. 11, de vocês ainda tem 11. O trabalho tem Eu acho que é o que tá pior. Acho que é o que tá pior, professora. É um trabalho que tem que sair muito bom. Eu acho que é o que vai ficar pior. Oh, meu Deus. Então, a minha preocupação era isso, né? Falar com vocês aí dessa importância da gente ter 2 semanas para fechar. Tá? Então, orem pela gente, que a gente só tem 4 componentes no grupo. 4 ou 5, sei lá. Pois é, esse grupo aí que é preocupante. Podia ter dividido o nosso, professora, com eles. Tá com muita gente, né, Amanda? 11. Muita gente, ninguém faz nada, né? Junta tudo. Muita gente Pula o não tá... muro, Amanda. Pula o muro, Amanda. Vem, Tá todo cai pra mundo cá. quieto, professora. Agora que eu já fiz minha parte, Não, então fica aí mesmo. Muita gente. Ainda tem discussão. muita gente ainda discute. É isso mesmo, gente. É. Vamos lá, vamos continuar então aqui. O Léo que falou, acho que foi o Léo que falou, que ainda discutem. Pois é, mas muita gente sempre dá problema. Sempre assim. Essa é a preocupação. Eu tô com medo desse TCC, porque é muita gente e eu tô vendo tão parado também. Assim, eu sou uma também que tô parada. Eu acho que o tema não ajudou muito também. Não. A gente não encontra muita coisa, mas vamos fazer. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Temos aí 2 semanas para fechar com chave de ouro. Ainda tem o PowerPoint, professora, para apresentar? Sim.
PowerPoint faz rapidinho, 1 horinha já fez. A professora fala isso com, tipo, a pessoa mais normal do mundo, cara. Ela fala até rindo. Eu nem sei fazer Meu isso, Deus nem do sei céu, eu tô mexer. chorando aqui, ela tá rindo. Carla. Muito boba, cara. Vamos lá, gente. Vamos continuar, então. Vamos lá. Olha só, filtração tá tranquilo para vocês. O que acontece? Eu vou fechar agora, desinfecção é o último tópico, né? Desinfecção e fluoretação. Na turma de durante a semana, eu falei também, fechei isso tudo. Só que eles reclamaram muito, eles falaram, ih, professora, é muita coisa, você quer fechar a matéria toda e tal, não sei o quê. Ficaram reclamando horrores. Tá tranquilo a filtração até agora? Vocês acham que foi muita coisa? Posso ir para desinfecção? Porque, ó, vou entrar em desinfecção, eu tô no slide 83, vai até o 116. Tá? Então, aí eu Pra vou mim tá tranquilo. deixar mais 30 slides. Só que eu já tinha dado aí mais uns 30 antes, né? Então, eu dei mais ou menos metade da aula hoje. Tá tranquilo? Posso continuar? Para mim, tranquilo. Então, vamos Tranquilo, continuar. pode continuar, professor. Vou colocar vocês no mudo, por causa da microfonia. Uhum. Então, pessoal, a desinfecção, qual é o objetivo, né? O objetivo é você retirar micro-organismos patogênicos, eliminar esses micro-organismos. Michele, o que são micro-organismos patogênicos? A gente utiliza essa palavra, né, patogênicos, quando eles podem trazer problemas à saúde, tá? Então, eles são micro-organismos causadores de doenças, né? O que acontece? As etapas anteriores, como a coagulação, a floculação, a decantação, a filtração, podem remover, tá, parte desses micro-organismos. Só que a desinfecção, ela é uma etapa que eu diria para vocês que ela visa garantir essa remoção completa, tá? Então, aqui seria essa ideia. Como é que a gente utiliza? Para quê, né? O caráter seria um caráter corretivo para corrigir caso algum micro-organismo patogênico não tenha sido eliminado anteriormente, e preventivo, tá? Para prevenir e que não tenha problemas para a população. Como é que ocorre esse mecanismo, né, de inativação dos patogênicos? Ela trabalha, gente, a desinfecção com a parede celular, a organização celular do micro-organismo. Então, ela ataca ali, né, ela destrói ou vai danificar essa parede, fazendo com que ele fique inativo. Outra forma também seria interferir na biossíntese, seria sintetizar novos micro-organismos, ou o crescimento dele. Ou trabalhar interferindo no balanço energético do metabolismo. Então, ele não conseguiria continuar o metabolismo dele, então ele ficaria inativo. Seriam esses os mecanismos ali de inativação. Aqui são imagens, né, de etapas em que a gente tem a desinfecção, tá? Seria, por exemplo, chegando cloro, tá? Para fazer o quê? Para abastecer os tanques, né, que a gente utiliza para adição de cloro residual, por exemplo, de cloro residual não, de hipoclorito, de cloro gasoso, seria o nome correto, tá? Eles são armazenados em tanques, então chegam caminhões, e aí esses caminhões, né, vão descarregar esse cloro, esse hipoclorito de sódio ou de cálcio, que é o que a gente utiliza para desinfecção. Esses agentes desinfetantes, gente, eles podem ser realizados de duas formas, por dois grupos, né? Eu diria para vocês como agentes químicos e agentes físicos. Quando a gente fala que agente físico, quais são os exemplos? Seria, por exemplo, trabalhar com uma radiação. Então, você coloca ali uma radiação, geralmente a gente utiliza mais a radiação ultravioleta para fazer a eliminação desses micro-organismos. Mas pode ser radiação solar, radiação ultravioleta, radiação gama, ou um exemplo em casa mesmo seria ferver. E é um agente físico, eu estou fornecendo calor ali. Bem, agentes químicos seria você adicionar um produto químico que tem um potencial de oxidação. Ele vai oxidar, né? E aí vai conseguir eliminar esses micro-organismos. A gente pode trabalhar com íons metálicos, como a prata, halogênio, como cloro, bromo, iodo ou o ozônio, que é o O3, tá? São os agentes químicos mais utilizados aí na estação de tratamento de água.
Bem, quais são as características principais desse agente desinfetante, né? Atividade antimicrobiana, ele tem que ser solúvel, ele tem que ser estável, tá? Ele tem que ser inócuo para o homem, para os animais, ele tem que ausência de combinação com material orgânico estranho. Ele não pode se combinar com material orgânico estranho que tem ali naquela água. Apresenta toxicidade para micro-organismos em temperatura ambiente. Ele tem que ser tóxico para o micro-organismo na temperatura ambiente. O ideal é que ele não ataque o material, por exemplo, ele não deveria ser corrosivo e nem atacar a tinta, tá? Ele tem que ter uma boa disponibilidade e um baixo custo. Seriam essas as características. Quais são os principais agentes desinfetantes que são utilizados? O cloro. O cloro pode ser na forma de cloro gasoso ou de hipoclorito, tanto de sódio como de cálcio. Na forma de amina com cloro, cloraminas. Na forma de dióxido de cloro. Na forma de ozônio e como radiação ultravioleta. Então, esses são os principais utilizados. Como é que eles vão trabalhar, né? A ideia seria atingir a parede celular. Então, eles lesionam a parede celular e aí, com isso, tem uma alteração da permeabilidade. Se a gente lembrar, a parede celular é o que tem a ver ali com a permeabilidade. Então, ela vai alterar. Ela pode atuar também inibindo a ação enzimática, fazendo alteração de moléculas como proteína, ácidos nucleicos daquele micro-organismo. Como é que é feita a verificação da eficácia? Esse meu processo de desinfecção foi eficaz ou não? Normalmente a gente controla, né, a concentração do micro-organismo patogênico, que é quem causa a doença, e controla também de micro-organismos indicadores. Como é que funciona? O que é um micro-organismo? Quais são as características do micro-organismo indicador? Ele tem que estar presente na fase líquida, quando tiver micro-organismos patogênicos, estar presente apenas quando a presença de micro-organismo patogênico for perigoso, tá? Estar em maior número do que o micro-organismo patogênico, serem mais resistentes à ação do desinfetante do que o patogênico. O objetivo aqui é que o patogênico morra e o indicador não. Né? Ele está sendo utilizado para avaliar o processo. Então, ele tem que ser mais resistente ao desinfetante que você está utilizando, a desinfecção, né? Do que o patogênico, porque você quer matar o patogênico, mas o indicador não, porque ele vai indicar ali a situação. Bem, o objetivo é que a gente consiga fazer o crescimento desse indicador facilmente, em meio de cultura que a gente consiga, seja de fácil obtenção e tal. Eles precisam estar distribuídos randomicamente. Randomicamente, pessoal, é aleatoriamente. Ele precisa estar em toda a minha amostra. Eles têm que crescer de forma independente em relação a outros micro-organismos que tenha nesse meio de cultura. Bem, quais são os micro-organismos que a gente trabalha como indicadores, né? Grupo de coliformes totais, coliformes fecais e contagem de bactérias heterotróficas. Então, são os 3 micro-organismos que a gente trabalharia como, né, nessa monitoração. Bem, como é que funciona? A gente tem padrões a serem seguidos, né? Então, essa água para consumo humano, ela vai ser liberada se ela estiver dentro do valor do parâmetro, né, que a gente pode utilizar. Então, existe, por exemplo, água, várias classificações. Água para consumo humano, água na saída do tratamento, água tratada no sistema de distribuição, ou seja, nos reservatórios e na rede. Então, a literatura apresenta para a gente, as normas, né, o tipo de parâmetro que você vai avaliar, né, qual é o tipo de coliforme e se ele vai estar presente ou se ele vai estar ausente. Então, por exemplo, na água para consumo humano, o teste é feito para coliformes termotolerantes e você tem que estar com ele ausente, né? Não pode ter em 100 ml. Agora, por exemplo, se eu tiver com a água no sistema de distribuição, ou seja, no reservatório, saiu da estação de tratamento, está lá no reservatório para ser enviada para a população, ou na rede, que são as tubulações que fazem com que a água chegue para a população. Se for termotolerante, tem que não estar presente. Se for total, aí vai depender. Se você estiver fazendo uma análise de 40 ou mais amostras por mês, você tem que ter ausência em 95% das suas análises. Se você estiver trabalhando com menos
de 40 amostras por mês na análise, a legislação permite apenas uma amostra. Pode apresentar um resultado, né, positivo em 100 ml. Então, isso aqui, gente, é um padrão, né, microbiológico que tem que ser seguido, digamos assim, né, deveria ser seguido para garantir, né, que a população estaria recebendo uma água com, digamos, os melhores parâmetros, tá, possíveis. Seria essa a ideia aí na desinfecção. Bem, como é que funciona a aplicação do cloro, né? Se a gente trabalhar com cloro como agente oxidante e desinfetante, o que ele vai fazer? Ele vai desinfectar, mas ele trabalha também, gente, fazendo remoção de cor, de odor e de gosto. Então, se ainda tiver algum gosto, algum odor ou alguma coloração na água, o cloro vai ajudar a retirar, além de desinfetar. E ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar também, ele não é um agente oxidante, então ele vai fazer a oxidação de compostos inorgânicos, como, por exemplo, ferro, manganês, sulfetos. Então, o cloro acaba trabalhando como agente oxidante e como desinfetante. Seria essa a ideia. Bem, ele vai trabalhar também com o objetivo, né, de auxiliar na coagulação e na floculação. Por quê? Caso não tenha conseguindo eliminar esses micro-organismos, né, nessas etapas de coagulação e de floculação, a desinfecção vem fechando. O objetivo é que ele também consiga minimizar a formação de subprodutos, porque a gente vai ver que alguns formam subprodutos e esses subprodutos podem ser prejudiciais à saúde, tá? E o objetivo principal dele é fazer o controle microbiológico, né, nas estações de tratamento de água, porque é ali que a gente verifica esses parâmetros, se tem a presença, se não tem, seria essa a ideia. Bem, como é que funciona? Eu tinha falado com vocês que a gente pode adicionar o cloro, né, como cloro na forma de cloro gasoso, na forma de hipoclorito, de sódio e de cálcio. O hipoclorito de sódio ele é adicionado como uma solução líquida, o de cálcio é adicionado como uma solução sólida, e esse cloro gasoso, né, quando a gente recebe ele é gasoso, mas ele pode ser adicionado na forma líquida. Se a gente variar a pressão, a temperatura, a gente consegue fazer com que ele fique no estado líquido, ou na forma gasosa mesmo, tá? Então seria essa a ideia das 3 formas que a gente poderia adicionar aí para desinfectar. Bem, como é que a gente utiliza, né? Como eu tinha comentado, ele é recebido na forma de gás, né? Cloro gasoso. O hipoclorito de sódio, normalmente, gente, ele tem disponível de cloro um percentual de 12,5%. Então, dentro do hipoclorito, né, que a gente estaria fazendo a adição, a quantidade de cloro disponível seria 12,5%. Aqui vai ser 100%, né, cloro puro. O hipoclorito de cálcio, ele já tem um percentual maior, ó, 65%, tá? E aí a legislação, ela apresenta para a gente alguns parâmetros em relação às quantidades que devem ser adicionados de cada um desses. Bem, quais seriam as vantagens de você utilizar o cloro, né? É uma tecnologia muito utilizada, muito conhecida, é o que tem menor custo, tá? O cloro residual vai prolongar a desinfecção e vai indicar a eficiência do processo. O residual é fácil de medir e controlar. A gente tem uma efetiva e confiável grande variedade de patogênicos que são eliminados. A gente ainda consegue oxidar compostos orgânicos e inorgânicos e tem uma flexibilidade de dosagem de quanto você vai adicionar ali. Quais são as desvantagens de você usar o cloro? Cloro residual é tóxico, requer uma etapa de decloração. Todas as formas de cloro são corrosivas. As reações com cloro geram compostos perigosos, tá? Que são trialometanos, o THM. Você tem um aumento dos sólidos totais dissolvidos. O cloro residual ele é instável e alguns patogênicos são resistentes. Eu vou falar agora desses trialometanos. Esses trialometanos são organoclorados. Então, são compostos orgânicos com cloros. Eles são carcinogênicos, não são biodegradáveis e eles ficam bastante tempo em ambientes aquáticos e no solo, tá? Então, como é que funciona? A gente tem, por exemplo, substâncias orgânicas, como aminoácidos, fenóis ou hidrocarbonetos aromáticos. Você adiciona o cloro.
Quando você adiciona o cloro, você consegue ter, infelizmente, a formação desses subprodutos, que são chamados de THM, trialometanos. E aí eles têm esses problemas aqui associados. Bem, aqui seria medidas que a gente pode fazer, gente, associado à quantidade. Por exemplo, acho que está cortando aí, né? Eu tô com a internet lá do quarto, eu tô na sala, eu vou trocar a internet. Só um minutinho, fiquem aí, tá? Oi? Voltei, estão me ouvindo? Eu troquei a internet. Sim. Começou a aparecer aquela mensagem de internet instável, eu lembrei que eu estava com a outra internet. Eu falei, daqui a pouco vai começar a picotar. Então, vamos lá, pessoal. Esse slide aqui é para mostrar para vocês quanto poderia ter de cloro residual. Por exemplo, na etapa após a desinfecção, é permitido vocês detectarem uma concentração de 0,5 miligramas por litro de cloro residual. Então, após a desinfecção. Em qualquer ponto da rede, tá? Ou seja, passou ali da etapa de desinfecção e já está na rede para entregar para a população. Só pode ter 0,2 miligramas por litro. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, essa água está com cheiro de cloro, né? Cheiro forte e tal. É porque o cloro residual está fora do limite permitido, né? Então isso acaba sendo feito em alguns momentos, né? Tem uma portaria de 2004 que mostra esses valores, que seriam os valores permitidos aí, né, na etapa de desinfecção. Tá, essa aplicação do cloro, gente, ela pode ser feita como uma cloração simples. A cloração simples seria fazer ajustes necessários, né? Se você perceber que realmente precisa. Seria como uma pré-cloração, a gente pode fazer uma pré-cloração, seria antes de qualquer tratamento, de qualquer etapa, só para fazer um controle desse micro-organismo, para evitar que você tenha esses micro-organismos ali. Como uma pós-cloração, seria o cloro após o tratamento, ou como uma recloração, seria aplicar cloro em um ou mais pontos depois da pós-cloração. Então, essas são as formas que a gente pode ter de adição de cloro, né, ao longo da estação de tratamento de água. Seriam essas 4 formas aí. Bem, a ozonização, gente, é outra forma de desinfectar, né? Ela é muito interessante porque ela tem um alto poder de oxidação. E ela consegue ser um poderoso bactericida e virucida, ou seja, ela consegue matar bactérias e vírus, tá? Então, ele é um poderoso oxidante, é cerca de 1,5 vezes mais forte que o cloro. O tempo de contato, né, para que ele consiga fazer isso, é bem pequeno. Só que ele é altamente corrosivo e tóxico. Ele é pouco solúvel na água, tá? 12 vezes menos que o cloro, e ele é mais solúvel que oxigênio. Então, eu consigo solubilizar melhor o ozônio, que é o O3, do que o oxigênio, mas ele é pouco solúvel em água, porque a gente está trabalhando com água, né? Então, isso é ruim. Então, seria uma desvantagem aí do ozônio. Como é que funciona a ozonização? Essa imagem mostra, gente, uma bactéria. Então, aqui é ampliado, né? Claro. A gente tem na figura 1 a bactéria. O que vai acontecer? Isso verdinho é o ozônio. Aí o ozônio vem, ataca a parede celular. Então, aqui, ó, isso aqui é a parede celular da bactéria ampliada. Então, o ozônio vem e começa a atacar. Olha como é que já ficou mais verdinho claro. Quando ela ataca, gente, ela oxida a parede celular, formando
bolinhas de ruptura. Tá vendo essas bolinhas que começaram a aparecer na nossa bactéria? Ela começa a romper. E aí essa ruptura vai levar à destruição da bactéria, né? Então, a ozonização, ela consegue fazer essa destruição ali, sempre atuando na parede celular. Seria essa a ideia. Até coloquei o link aqui, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha. Bem, existem alguns problemas associados, né, aos subprodutos. Lembra que lá no cloro a gente tinha a formação dos trialometanos? Aqui a gente pode ter a formação de outros materiais orgânicos. Se eu tiver material orgânico, né, ainda ela acaba reagindo, o ozônio reage e pode formar outros produtos, como, por exemplo, formaldeído, acetaldeído, hidroquinona, benzaldeído. Esses problemas associados a esses materiais aqui, gente, é que alguns são carcinogênicos, mutagênicos, genotóxicos ou teratogênicos. Então, eles acabam trazendo muitos problemas, né? Caso você tenha a presença desses orgânicos que vão reagir com o ozônio formando esses componentes. Então, apesar dela ser mais rápida, mais eficiente do que o cloro, ela acaba tendo uma série de produtos, subprodutos que podem ser formados. Quais são as vantagens e as desvantagens de trabalhar com ozônio? Vantagem: ele é mais efetivo na destruição de vírus e bactérias, né, do que o cloro. Você tem um tempo de contato muito pequeno, de 10 a 30 minutos apenas, tá? Você não tem um recrescimento da bactéria, não é afetado pelo amônio ou pelo pH. Você consegue, é gerado in situ, você consegue fazer um fácil armazenamento e manuseio. Quais são as desvantagens, né? Dependendo, se você trabalhar com uma baixa dosagem, você não consegue inativar todos os vírus, os esporos. É uma tecnologia mais complexa do que o cloro ou do que o UV que a gente vai trabalhar. O O3 é muito reativo e muito corrosivo. Ele é extremamente irritante e tóxico. O custo pode ser muito alto para esse tratamento. Então, tem sempre vantagens e desvantagens, né? Mas a ozonização é utilizada também. Bem, a radiação ultravioleta também é utilizada, pessoal. Como é que funciona? Se vocês repararem, seria essa peça aqui, olha, colocada dentro da água. Então, ó, aqui já está encaixado essa peça, tá? Aqui dá para ver ela acesa. E aqui é uma imagem mostrando, olha, a pessoa está colocando essas lâmpadas, né? Isso aqui são tudo lâmpadas de radiação ultravioleta, tá? Que elas são colocadas dentro da água. Como é que funciona? Essas lâmpadas é um tubo de quartzo, tem gás inerte, como argônio, pequenas quantidades de mercúrio, e aí ela vai emitir uma radiação, que é a radiação ultravioleta. Essa radiação, ela consegue fazer com que esses micro-organismos patogênicos sejam eliminados ou inativados. Professor, Oi. essa lâmpada aí, não sei se ela já viu uma cabine que as meninas usam muito para fazer unha. São as mesmas e com a mesma coisa? Então, a lâmpada ali, eu não sei se é ultravioleta. É ultravioleta? Não sei também, eu achei que fosse. Se for lâmpada, é É ultravioleta? ultravioleta. Então é a mesma. Geralmente, tá. utiliza aquilo para secar Secar, isso. aquela fibra, né? Para ficar mais... Secar o gel. Secar o gel. Tá. Pessoa que entende bem de unhas. Eu não entendo. Então, é interessante porque ela consegue também eliminar micro-organismos possíveis que tem ali. A gente passa, quando vai fazer a unha, fazer a colagem da unha, passa um ácido para não dar fungos, essas coisas. Ah, entendi. Porque como cola em cima, né? Pode ser que dê algum problema. Então é a mesma, é a lâmpada ultravioleta. Então, aí pegam essas lâmpadas, né? Aqui, na verdade, são vários tubinhos com essas lâmpadas e você coloca lá dentro da água. E aí a gente consegue fazer, né, a inativação desses micro-organismos. Seria essa a ideia quando a gente pensa em radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta ela é interessante, o tempo de contato dela é muito rápido. 20 a 30 segundos já é suficiente para eliminar, por exemplo, alguns micro-organismos, tá? Então, isso é muito interessante.
O que acontece? Outra vantagem também muito legal da radiação ultravioleta é que você não precisa ter um espaço para estocar o produto. Por exemplo, o cloro, a gente tem que ter um tanque para receber, né, o produto, estocar esse produto. A radiação ultravioleta não. São essas peças, você vai guardar essas peças, coloca lá dentro do recipiente, né? No caso aqui, como se fosse um tanquezinho. Depois você retira, é só isso, né? Então você não tem tanto problema de espaço e tal. Olha como que eu coloquei aqui da literatura, né? Como vantagens e desvantagens. Efetiva inativação de vírus e esporos, não necessita de geração, manuseio, transporte ou estocagem de produtos químicos, não gera efeitos residuais prejudiciais, é uma operação simples, o tempo de contato é muito curto, de 20 a 30 segundos, você precisa de menos espaço, né, do que os outros processos que a gente conversou. Seria essa a ideia aí. Quais são as desvantagens? Se você tiver com uma baixa dosagem, não vai conseguir inativar vírus, alguns micro-organismos. Dependendo, o micro-organismo ele pode se multiplicar por fotorreativação ou se recuperar no escuro. Então, depois que você retira a radiação, dependendo, esse micro-organismo pode voltar, se reativar. Ele é mais caro do que a cloração, essas radiações, né? Você comprar essas lâmpadas todas, esses equipamentos, mas é mais barato do que você ter que fazer a cloração com a decloração. Cloração é adicionar o cloro para matar um micro-organismo. A decloração seria você corrigir aquele cloro residual que tem ali. Então, acaba que no conjunto você conseguiria ter, né? Ele ficaria mais barato, de uma maneira geral. Dúvidas até aqui em desinfecção? Para a gente entrar no último tópico. Não. Professora, Não. Oi. então qual seria o tempo certo assim para deixar essas lâmpadas UV? Ali no tratamento de água, 20 a 30 segundos já é suficiente. Tá, mas ali no... Volta lá no slide. A desvantagem dela, quando ela não tá, né, ligada, né, vamos falar assim, os micro-organismos, eles se multiplicam. Então, tem esse problema. Acaba que todas as possibilidades, elas têm vantagens e desvantagens, né? Uma das desvantagens da radiação ultravioleta seria você consegue inativar, é um dos processos mais baratos quando a gente pensa numa totalidade, mas você pode se deparar com esse problema ali associado. Isso vai variar também do tipo de micro-organismo que você tem ali, né? Se você já eliminar esses micro-organismos nas etapas anteriores, quando você chega aqui, de repente, esse micro-organismo ele não consegue se reativar, ou consegue. E aí você teria que fazer uma etapa adicional, né? Isso aí vai variar muito de estação de tratamento para estação de tratamento. Tem que ser feito. A gente coleta uma amostra, faz as análises para ver as dosagens, quais micro-organismos tem ali, né? Para poder pensar nas maneiras que conseguiria resolver. Seria essa a ideia. Vamos supor que ela fique por último, né, na estação. Sim. Aí seria mais fácil, né, de eliminar todas as... Seria essa a ideia. Acho também que ela ganha em disparado aqui porque inativa vírus e esporos. A cloração não faz. Heloísa, acho que eu não estou ouvindo. Heloísa? Tá baixinho. Não, eu disse que, no meu ponto de vista, ela também ganha em disparada porque ela inativa vírus e esporos. E a outra não faz isso, a cloração. Sim, eu acho assim, é uma das melhores, na minha opinião. Mas ela não é tão utilizada, tá? A cloração é a mais utilizada. A ozonização, ela é muito interessante, mas ela é muito cara. Então, assim, na maioria das estações, acaba que a mais utilizada ainda é a cloração. Uhum. Mas eu acho ela mais interessante, a radiação ultravioleta. Sim. Eu também achei interessante. Eu trabalho particularmente com as 3 de ação aí, a cloração, que é, como a senhora falou, que ela é bem barata, né? E eu trabalho também com ozonização de tanque. E além de ser caro, é muito perigoso devido ao seu odor ser muito forte.
porque possa ter algum vazamento e se você não tiver com equipamento bom ou sem nenhum tipo de vazamento, você pode até passar mal, porque o cheiro é muito forte. E a concentração é uma base de 0,25 ppm que é lançada na água para Nossa, fazer o tratamento. é. Eu não sabia que você trabalhava nessa parte. Legal, Wagner. Basicamente, eu sou um faz tudo lá na fábrica, né? Eu trabalho na parte de microbiologia no laboratório, faço análise volumétrica, faço análise físico-química e entendo um pouquinho também em questão de tratamento de ETR. São números das coisas. Nossa, legal. Então, gente, vamos para a nossa última etapa, é a fluoretação, né? Qual é o objetivo? O objetivo é que é exigido uma quantidade mínima de adição de flúor, tá? E tem também, gente, uma faixa, por exemplo, é a quantidade mínima e quantidade máxima. Mínima para garantir que, para evitar que a população tenha cárie, tá? Seria esse o objetivo. E a máxima é porque altas dosagens de flúor pode levar a uma doença chamada fluoretose, pode levar até a morte. Então, você tem um limite, uma dosagem ali de flúor que pode ser adicionado, tá? O objetivo é tentar, né, fazer a manutenção da saúde dental da população. Como é que funciona? Existem limites aqui, ó, miligramas por litro, de acordo, por exemplo, com a temperatura, né? Então, de acordo com a temperatura, a gente consegue ter limites inferiores, limites ótimos e o máximo, limite superior, que pode ser adicionado, de miligramas por litro. Mas qual flúor que a gente adiciona, né? A gente pode adicionar sais ou um ácido. Sais seria o fluoreto de sódio, o fluoreto de cálcio ou fluossilicato de sódio. E o ácido seria o ácido fluossalicílico. Nossa, quase que não sai. Silicílico. Esses 4 são os que são utilizados, né, para tentar manter aí essa saúde dental da população. Seriam esses 4. Aqui, gente, seria um cone dosador de flúor, né? Como se fosse um tanque, mas ele tem esse formato cônico, tá? Seriam os cones que a gente utiliza para dosagem do sal de flúor. Então, aqui dentro tem o flúor, né? E aí seriam os tanques de armazenamento e eles conseguem também fazer a dosagem ali de quanto que vai ser liberado para adicionar, né, na água. Além disso, uma parte importante, né, que eu diria, não é usado somente no final, mas é utilizado em outras etapas também, é a correção de pH. A correção de pH, o objetivo nada mais é, gente, do que prevenir corrosão nos encanamentos, tá? Então, a ideia seria a gente alcalinizar a água com o objetivo de remover gás carbônico, né? E também esse pH, ele vai estar trabalhando tanto na alcalinidade como no gás, removendo o gás carbônico. Tem uma etapa que a gente adiciona também um produto químico para corrigir, com o objetivo de deixar a floculação, né, digamos assim, da melhor maneira possível, porque eu estaria fornecendo o meio, né, o pH indicado para aquele produto químico estar atuando. Acho que eu coloco aqui. Olha, a gente consegue corrigir em 2 etapas, né? Seria na etapa inicial, na mistura rápida, para que você consiga gerar um pH ótimo para floculação. O pH ótimo na floculação é de 5 a 8, é uma ampla faixa, tá? E aí a gente adiciona alcalinizantes nessa etapa, bem no início, para tentar fazer com que o pH fique ótimo. Por quê? Porque o produto químico que a gente adiciona lá, o sulfato de alumínio e tal, é um deles, né? Eles precisam estar nessa faixa de pH para ter uma boa atuação. Depois da etapa de cloração, a gente também corrige o pH. O pH ideal é de 7 a 7,2. Então, são os 2 pontos, né, que a gente faz essa adição e são pontos importantes, tá? Então, o objetivo, na maioria dos casos, né, a gente trabalha com cal, adiciona cal, né, principalmente na última etapa, para deixar ela neutra, perto do 7, entre 7 e 7,2, para evitar a corrosão da tubulação.
Dúvidas? Não, tá tranquilo. Estão muito quietinhos. Coloca medo nos outros, agora quer falar que os outros tá quieto. Professora, Ai, meu Deus. Oi. bem, fugindo um pouquinho do coisa, é o mesmo tratamento como se estivesse fazendo, limpando a piscina? Sim. Ah, tá. E, tipo assim, quando o pH tem que ter, tipo, da piscina tem uma coloração, né? Que é a amostra coloração, né? Que é, se a gente fugir, ou passar, ou diminuir, o que pode acontecer? Então, você corrige, né? Você vai adicionar, por exemplo, o pH tem que estar entre 7 e 7,2. Você adicionou demais base e foi, sei lá, para 10. Aí você tem que adicionar algum outro que volte para esse pH. Ah, tá. né? Então, se passar, tem que jogar outro produto para poder diminuir. Isso mesmo. Ah, tá. Mas normalmente a gente não passa, por quê? Porque a gente consegue fazer esses cálculos. Nesses cálculos, né? A gente tem uma ideia ali, mais ou menos, de quanto que você vai adicionar. E aí, Entendi. com essa ideia de quanto você vai adicionar, costuma dar certo. Porque o objetivo é tentar não ter que corrigir novamente, né? E aí, se a gente consegue fazer já direitinho, né, sem passar, quando a gente pensa assim, né, em algo mais industrial, digamos assim, né? Entendi. Então, sempre é bom então fazer sempre na marcação certinha, nunca fazer na olho nu, né? Isso, exatamente. Porque aí você já tem mais ou menos uma ideia, né, do que seria para você, o que você deveria adicionar, né, a quantidade. Entendi. Ariel. Dúvidas? Então, hoje a gente fechou essa parte da estação de tratamento de água, né? Eu vou mandar ali a presença para vocês pelo WhatsApp e vou ficar pelo WhatsApp perguntando sobre dúvidas em relação ao TCC. Vamos tentar aproveitar aí esse tempo que a gente tem. Estou abrindo aqui o WhatsApp no computador para tirar essas dúvidas do TCC. Professora, Alguns têm dúvidas. Oi. manda melhoras aí pra sua mãe. Obrigada. Eu vou levar ela no médico agora, amor. Tá. Não está bem. Mas obrigada, lindona. Mandei aí, gente, a presença pelo Google Classroom, tá bom? Tá bom, professora, obrigado. Tá bom, professora. Obrigado, tia. Melhoras para a professora. Melhoras para tua mãe, professora. Obrigado, professora. Obrigada, meus Muito queridos. lerda. Vou Obrigada, ficar com vocês aqui pelo professora. WhatsApp. Qualquer dúvida, tá? Tá Tá. bom. Tá. Obrigada, hein? Valeu, professora. Tchau. Beijo, queridos. Até semana que vem. Até semana que vem.